la División Interamericana. Os adventistas do sétimo dia se dedicam para realizar uma meta a cada trimestre. Esse é o propósito da oferta do 13º sábado. A cada 13 sábados, a igreja se concentra em uma das suas divisões mundiais para realizar um objetivo de missão. Neste trimestre, a divisão contemplada é a divisão interamericana. A divisão interamericana é composta pelo México, Caribe, América Central e os 5 países mais ao norte da América do Sul. As ofertas serão usadas para abrir 13 centros de influência Vida Melhor nos seguintes países: México, Colômbia, Cuba, Jamaica, República Dominicana, Porto Rico, Trinidade, Haiti, Belize e Costa Rica. Todos os membros da igreja em todo o mundo juntam as mãos nesses projetos através de doações e através das ofertas. Vocês sabiam que na Colômbia fica a única catedral de sal? Ela é totalmente esculpida numa mina de sal e fica localizada subterraneamente. Ela se encontra na cidade de Zipaquirá. Vocês sabiam também que a Colômbia é o único país da América do Sul que é banhado pelos 2 oceanos, o Oceano Atlântico e Pacífico? Procurem conhecer mais curiosidades dos países da divisão interamericana. Você quer que seu juvenil faça parte de algo grande? Incentive o Sou Mais Missão. Dessa forma, o juvenil fará parte de uma comunidade mundial que está expandindo o trabalho missionário adventista. Incentive o juvenil a trazer a sua oferta especial no 13º sábado. E não apenas isso. A cada semana, desafie o seu juvenil a fazer atividades físicas, a se alimentar melhor. Este trimestre, as ofertas irão colaborar com a construção de centros de vidas saudáveis lá na divisão interamericana. Então, traga para a vida do seu juvenil o benefício dos 8 remédios que Deus nos dá. Então, estimule-o, incentive-o para que ele possa vivenciar a cada semana um desafio deste. Estamos chegando na Semana Santa. E com ela, um momento muito importante para os juvenis. E você, professor, será o responsável em motivar e formar as equipes, as duplas, para os estudos bíblicos. Os estudos bíblicos, eles poderão ser online ou presencial. Então, eles gostam muito de estar juntos. Então, esse é o momento de fortalecer o seu PG na sua igreja. Eu vou convidar aqui a professora Zélia, que passou nessa pandemia, né, professora Zélia, pela experiência de realizar os estudos bíblicos de forma online. A cada sábado eu marcava com os juvenis, nós nos encontrávamos, conversávamos como foi a semana, pedidos de oração, aquele esquema tradicional. Mas eu montava, a partir dos estudos bíblicos recebidos, eu montava slides com cores definidas, cada assunto com uma cor. E ao fazer o estudo bíblico, nós estudávamos e marcávamos os textos da Bíblia na cor definida naquele dia. Criação, marrom, queda do homem, verde, salvação, azul, ressurreição, lilás, batismo, cinza e assim por diante. Nós fizemos uma paleta de cores que está colado na Bíblia para indicar aqueles versos estudados e os assuntos estudados. Com isso, nós combinamos que eles passariam também a dar estudos bíblicos através daquela marcação, daquele colorido na Bíblia deles. Que ótima experiência, né, Zélia? Então, desafio você, professor, que não realizou uma classe online. Claro que nós estamos vivendo um momento de pandemia. Algumas classes poderão ser presencial, mas vai de acordo com o seu município, a sua cidade. E passar por essa experiência, né, professora Zélia? Pois é muito gostoso. Um outro desafio que eu fiz também, Juliana, que eu acho que vale mostrar, quando você fala da questão do marcar a Bíblia, incentivar o seu juvenil ao ler um texto bíblico, fazer um desenho daquilo que ele entendeu, daquilo que ele sentiu. Olha que interessante. Eu amo esse Salmo 139 que fala, né, como Deus fez cada um. Então aqui simbolizando um tricô, como se Deus estivesse formando o DNA de cada indivíduo. Então dessa forma nós encontramos
a maneira de memorizar o verso, interiorizar um verso da Bíblia através de desenhos que sejam significativos para o juvenil. Nossa, que especial. Imagina o juvenil, né, com essa Bíblia aí durante a vida dele, né? Isso vai marcar muito. Então fica a dica para você, professor. E nós temos uma novidade muito especial para os juvenis. É um material preparado para o discipulado. Ele se chama Faço Parte da Família de Deus. Ele foi preparado para ser entregue logo após o batismo do juvenil. Então, quando você for realizar pela primeira vez, faça com toda a sua classe. Esse manual é um manual que vai ajudar o juvenil a entender como funcionam as atividades na igreja e como ele pode aproveitar as bênçãos de se relacionar pessoalmente com Jesus e de se envolver nas atividades da igreja. Eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem sobre esse projeto. Faço parte da família de Deus. E a cerimônia batismal não é a linha de chegada da jornada cristã? Todos nós sabemos. Batismo não é o fim, é o começo. Há toda uma caminhada em seguida. Mas como auxiliar um juvenil ou adolescente recém-batizado? Como ajudá-lo a descobrir mais de sua igreja e de seus talentos? Por onde se inicia a vida cristã? Como fazê-lo entender o reino de Deus e sua jornada ao céu? Um guia de boas-vindas foi preparado para introduzir todos os recém-batizados na família de Deus por meio das classes de discipulado. A partir da revista dos adultos, Crescendo em Cristo, criamos o kit Faço Parte para os juvenis e a revista digital Aí Sim para os adolescentes. Baseado nas ênfases comunhão, relacionamento e missão, a ideia é conduzir o novo converso a uma relação familiar com Jesus e sua igreja, desfrutando do convívio com os amigos e crescendo na compreensão do que é a vida cristã. Assim, por meio de temas especiais, ele entenderá como desenvolver amizade com Jesus, a história de sua igreja, a estrutura organizacional dela, qual é sua missão com os amigos e como contribuir com seus talentos na igreja enquanto cristão. Ao recém-batizado será apresentado ainda os princípios de saúde, da mordomia cristã e muitos outros aspectos do adventismo. Agora sim, com estes novos materiais, sentir-se parte e viver a jornada cristã ficou mais fácil para adultos, adolescentes e crianças. É assim que a igreja segue sendo relevante para as futuras gerações. Olá, professores da classe dos juvenis. Quero apresentar para vocês mais uma ferramenta que vocês podem utilizar com seus juvenis. É um material que vocês podem utilizar valendo pontos e para estimular o seu juvenil a prestar atenção no culto. É o material Se Liga. E olha só que interessante. Vou ler aqui para a gente ter um exemplo. Ó. Aqui o juvenil pode anotar o que ele aprendeu no culto, durante o sermão. Ele pode anotar as partes que ele não entendeu, as palavras que ele não conhece, e tem um espaço aqui também que ele pode desenhar sobre o sermão. E é muito importante, professor, que depois você pegue esse material que ele fez e dê um visto, dê uma corrigida, dê um prêmio para motivar o seu juvenil para que ele possa estar prestando atenção no culto. E esse material está disponível em PDF e é só você pedir para a sua coordenadora. Olá, queridos professores de juvenis. Para incentivo de estudo da lição, nós preparamos para vocês, como modelo, esta roleta. Ela foi confeccionada de papelão, com papel contact, com algumas cores. Nós colocamos o adesivo também do Som Mais. E esse material, ele é de fácil acesso. Então, qual é a dinâmica deste material? Cada cor corresponde a um número que vai estar no seu questionário de perguntas. Então vai ser um jogo que você vai fazer em perguntas e respostas, tá bom? Juvenil contra juvenil, meninos contra as meninas. Então eles vão girar a roleta, no caso da classe presencial, e a roleta vai parar na cor laranja. Então nós vamos ter uma pergunta na cor laranja. Caso o juvenil ele acerte essa questão, então ele ganha uma pontuação. E assim por diante, tá bom? Outra ideia para a classe online é fazer no computador, que eu vou mostrar para vocês aqui.
Para a classe Zoom, nós criamos este formato que ele é elaborado no PowerPoint. Se vocês quiserem, a gente disponibiliza para vocês também, tá bom? Então, o professor, na tela Zoom, ele mesmo vai girar, tá, a roleta e ele vai dar um Enter aqui. Tá? Aqui eu coloquei a numeração. Caiu na pergunta número 5. Então, o professor vai ler a pergunta e vai fazer na mesma dinâmica que foi feito a roleta na classe presencial. Meninos contra as meninas e formando assim equipes, tá bom? Nós também preparamos outra dinâmica, é o dado, ele é muito conhecido por muitos professores nas classes, né, de juvenis. Esse é um dado confeccionado em tecido, pode ser feito numa caixa de papelão, pode ser feito até mesmo um dado menor. Então, o juvenil joga o dado, isso na classe presencial e na classe online também, tá bom? E aí vai cair uma dinâmica, o que ele vai fazer naquele momento? Compartilhe o verso com alguém. Nós colocamos aqui também, fale a parte que você mais gostou da lição, ou do verso, ou da mensagem principal. Essa dinâmica é muito legal e dá para trabalhar tanto na classe presencial, quanto na classe via Zoom, tá? Nós preparamos também essa outra dinâmica, que elas foram feitas com bolinha de ping-pong. E uma dica para vocês, né, já que a gente está vivendo nesse período aí de pandemia, a criança ela pega a bolinha, no caso juvenil, a professora vai ler a pergunta, ele vai responder e você pega essa bolinha e já separa, tá? Nenhum outro juvenil ele vai ter acesso, para não ter o problema de todo mundo pegar o mesmo material e compartilhar, tá bom? Então, nessa dinâmica, você pode fazer via Zoom e pode fazer presencial. São numerações e o professor vai ter em mãos um questionário com as perguntas da semana, durante o que ele estudou durante a semana. Essa é a dica e é mais uma dinâmica que você pode estar fazendo aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre o verso áudio. Nós não queremos que os juvenis decorem o verso, e sim nós queremos que ele entenda o verso e que ele consiga transmitir o que o verso está dizendo. Então, professor, o verso ele não pode ser uma barreira para que o seu juvenil não queira mais, muitas vezes, nem participar da classe. Então, procure outras possibilidades para que ele fale o verso, não somente decorar. Então, a cada sábado, ele pode estar desenhando o verso, ele pode criar uma rima, ele pode fazer um grafite. E assim vocês podem também estar fazendo alguns desenhos, compartilhando com a classe. Nós sabemos que alguns juvenis, eles têm as dificuldades para decorar. A ideia não é decorar, a ideia é aprender, é gostar, ter prazer de ler a Bíblia e que isso não seja uma barreira. Uma dica interessante é pedir para que os juvenis, eles deem uma cor para justificar o verso. Então, eles podem estar usando esses marca-textos aqui em formato de flechinha, tem outros tipos de destaque, né, para os textos, como as canetas também. Ele pode estar anotando cores diferentes na Bíblia, quanto na lição. Então, por exemplo, alguns versos que chamam a atenção, são versos de alerta, eles podem estar grifando ou marcando aquele verso com a caneta vermelha ou uma caneta laranja, ou, por exemplo, um amarelo para um verso que fala sobre um conselho e assim por diante. Então, durante o ano, ele vai estar sublinhando a Bíblia e isso vai marcar a vida dele e ele vai gravar o porquê que ele sublinhou cada verso com as cores diferentes. Esse é um outro modelo que nós separamos para vocês, professores. E os juvenis gostam muito, eles curtem muito essa atividade. Então você vai, qual é o verso, né? Você vai colocar algumas figuras que servem como desafios, como que ele vai conseguir entender que verso está relacionado com a lição. E vocês podem estar fazendo durante a classe ou durante a semana, pelos aplicativos, pelo WhatsApp, tá bom? E enviando no celular de cada um. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre Sou Mais em Ação. Olha, professores, vocês precisam levar os temas
cada trimestre e que esses temas eles sejam feitos na prática. Os juvenis eles precisam vivenciar a lição. Então eles precisam fazer na prática o que Jesus faria se estivesse vivendo neste tempo aqui na nossa terra. Então eu proponho um desafio semanal ou um desafio que você pode estar escolhendo. Pode ser ajudar o próximo. Uma dica que é muito interessante, eu até coloquei como título, temos pressa, é alguém que necessite muito de algo. E vocês podem estar fazendo assim, da seguinte forma, você separa um valor especial, cada juvenil vai trazer um valor, tá? Não precisa ser valor grande, são o valor que ele pode ajudar. E olha, lembre do tema, temos pressa, é alguém que necessite. Junta este valor no final do mês e vá com o juvenil no supermercado ou numa loja de roupa, compre uma camiseta, compre um chinelo, compre algo que essa família tem pressa e necessita. O objetivo desse desafio é fazer com que eles escolham alguém que esteja precisando de esteja com muita necessidade, tá? Seja comida, objeto, seja higiene. Então, se puderem, saiam com eles para fazer isso na prática. Olha, o primeiro mês, o tema será comunidade. Então, nós precisamos levar o juvenil a aceitar a responsabilidade. Então, neste mês, coloque como desafio para o seu juvenil uma ação que ele pode estar realizando e enviando a foto. Então, dessa maneira, você pode estar colocando no mural para que toda a classe veja a importância dessa ação. É nossa responsabilidade cuidar das necessidades dos outros, né? Nós precisamos passar isso para o juvenil. E de que forma? Na prática. O amor de Jesus, ele nos leva a apoiar uns aos outros em tempos de necessidades. E como Jesus, nós também podemos cuidar dos nossos semelhantes. Nós aceitamos a responsabilidade de compartilhar as boas novas. E essas boas novas, elas precisam ser compartilhadas com outras pessoas. O segundo tema será adoração. Adoramos a Deus com a nossa vida. Então, pedir com que seu juvenil, eles pensem, troquem ideias sobre tarefas que eles podem desempenhar em cada uma das funções dentro da igreja. Então, nós adoramos a Deus quando trabalhamos para Ele. E neste tema, nós sugerimos que você envolva na maneira prática. Coloque o juvenil nas atividades da igreja, como escola sabatina, na recepção, recolhendo ofertas. E também vamos motivá-los a pregar. Isso mesmo, pregar na quarta-feira, pregar no domingo. Nós temos materiais para que ele, na linguagem deles, para que ele pregue, tanto na quarta quanto no domingo. Nós vamos falar sobre graça. Graça é um presente da salvação para cada um de nós. E na forma prática, coloca o juvenil para cuidar de uma plantinha como essa daqui, olha. Você pode também estar presenteando ele com uma sementinha para que ele possa plantar, regar, cuidar. Essa dinâmica fará com que o juvenil compreenda na prática que a salvação, ela precisa de cuidado. Cada dia na nossa vida é importante o cuidado. E atenção, professores que ainda não podem se reunir presencialmente. Essa dica vai para vocês que vão reunir a classe via Zoom. Prepare tudo com antecedência. Se organize, combine tudo que vai ser feito no sábado. Se possível, crie o link na sexta e já manda para os juvenis, para os pais dos juvenis. E quando os alunos estiverem entrando na sala do Zoom, coloque uma música especial na tela. Projeta aí a foto deles ou de algum desafio que você pediu para eles fazerem durante a semana. De repente um clipe legal, que seja da vibe deles, do Discípulos, Daniel Littke, entre outros. Aproveita e pergunta para eles o que eles gostam de ouvir e coloca nesses momentos prévios. Envie recadinhos para eles durante a semana, manda pelo WhatsApp, falando, olha, sábado vai ter uma classe que vai ser muito legal, eu espero que você esteja lá. E se por um acaso algum juvenil não compareceu no estudo da lição, manda uma mensagem para ele, manda lá um zap para ele, diga que, poxa vida, eu senti muito a sua falta, o juvenil gosta de ser valorizado, é importante que você valorize seu aluno. Dê atividades e oportunidades para que todos participem da classe via Zoom. Faz um jogo com eles, alguma coisa que envolva o tema da semana. Perguntas e respostas, jogo da velha, menino contra menina, passa ou repassa. Juvenil curte muito esse tipo de competição.
Olá, professor Sou Mais. Que bom que você está aqui conosco. Antes de começar a sua classe, não se esqueça de estar usando sempre a máscara e ter o álcool em gel. E também o distanciamento para que o seu juvenil possa estar com segurança na sua classe. Se o seu juvenil chegou antes de começar a programação, tenha em mão livros que possam despertar nele o desejo de conhecer mais do amor de Jesus. Outra sugestão é oferecer livros ou uma pasta, como esta aqui, contendo algumas informações e curiosidades sobre os países para onde irão as ofertas do 13º sábado. Mantenha também no ambiente um louvor em espanhol, para que todos os elementos desta classe contribuam para que seu juvenil esteja totalmente envolvido com o que será apresentado. A classe do juvenil deve ser um lugar acolhedor. Na Bíblia está escrito: "E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe." Portanto, devemos receber bem nossas crianças, pois estamos recebendo o próprio Cristo. Devemos recepcioná-los com alegria e entusiasmo, para que eles se sintam amados e sintam prazer em estar na classe dos juvenis. Nós trouxemos hoje algumas sugestões de como podemos incentivá-los a chegar a tempo e estar presente na classe. Temos aqui um descanso de porta ou enfeite de mesa. Temos também um copo onde podemos colocar bolinhas verdes para poder marcar a presença do juvenil. Ah, essa daqui é bem interessante. Olha só, uma garrafinha. E olha, prestem atenção que todos esses presentinhos estão identificados com o nome do juvenil. Então ele sabe qual que vai ser dele de presente no final do trimestre. Temos também o cacto natural. Olha que coisa mais linda. Tudo isso serve para trazer o nosso juvenil à classe, que ele sinta o desejo de estar presente. E as nossas visitas? Ah, nós temos cartões. Temos alguns cartões e também devemos lembrar de que podemos deixar algumas dessas lembrancinhas sem identificação. E aí colocamos o nome da nossa visita e no final da classe ele leva de presente ou ela leva de presente. Uma outra sugestão também é o ambiente. Nós devemos ter esse ambiente acolhedor, receptivo. E por que não ter cartazes, placas, quadros com imagens e com textos que sejam bem coerentes com a idade do juvenil? Afinal, eles já são pré-adolescentes, né? Eles gostam de ser tratados já não mais como criança, mas sim como juvenil. E todos esses cuidados mostram para eles o quanto ele é especial. Se o seu juvenil chegou atrasado, cuide dele com o mesmo carinho com que você cuidou com aquele que chegou no horário. Ele precisa se sentir amado. Não podemos ainda estar próximos deles, abraçá-los, mas podemos falar palavras de ânimo. Podemos dizer para ele: que bom que você está aqui, como é bom sentir que você se preocupou em estar presente. Que alegria nós sentimos em você ter se preparado para estar nesse dia conosco. Tudo isso é muito importante para o juvenil. Ele se sente extremamente feliz. Procure ofertar mimos, coisas simples e que sejam úteis ao seu juvenil. Olha que interessante. Bloquinhos, post-it, lápis apontador. Esses post-its são muito legais. Imagina que você chamou a atenção para um verso da lição naquele dia, ele anotou e colou na Bíblia. Muito bom, né? Nós devemos também criar um ambiente para que o juvenil possa ansiar vir à igreja. Isso porque eles gostam muito de estar entre amigos e também por estar em um lugar feito e pensado exclusivamente para eles. Convide os colegas da classe para presentear o juvenil aniversariante, seja com um texto bíblico, seja com um cartão, seja com uma mensagem via WhatsApp. Coloque a foto do aniversariante em destaque, certamente ele ficará muito feliz. Se você estiver em sua classe presencialmente, utilize alguns presentes, alguns mimos. Nós temos aqui algumas sugestões. São garrafinhas, copinhos, agenda,
porta álcool gel, chaveirinho, qualquer mimo que você dê para o seu juvenil, ele vai ficar muito feliz, porque ele foi lembrado e ele se sentiu amado por você. O mês de maio está chegando. Este segundo trimestre traz uma data muito especial, o Dia das Mães. O que você está pensando em fazer para presentear as mães do seu juvenil? Você já se perguntou o que seu juvenil gostaria de dar de presente para a mãe dele? Ele a conhece melhor do que ninguém. Se você não tem muitas ideias, nós temos várias aqui para sugerir a você. Olha que interessante esse estojo. Esse estojo, ele é um estojo que ele está na lição. E aqui dentro tem algumas canetas coloridas que vai ajudar a mãe na hora de estudar e marcar a sua lição. Temos também, olha só, pode ser um porta-lenço, caixinha de promessa, porta-álcool gel. Olha aqui que legal, esse aqui é um porta-carregador celular. Para você colocar o celular, para a mãe, né? Colocar o celular para carregar. Ah, mas tem tanta coisa aqui que é difícil para você fazer. Não tem problema, tem coisas mais simples. Olha que interessante. Toda mulher, toda mãe gosta de ter na sua bolsa um espelho e uma escova compacta, fácil de carregar para todos os lados. Olha que legal aqui. Nós estamos, né, falando da divisão interamericana. Por que não dar à mamãe um cacto para que ela possa cuidar na sua casa? Várias são as sugestões, mas o melhor de tudo é você pedir ao seu juvenil a ideia do que ele gostaria de presentear a mãe. E assim, com eles, vocês confeccionarem um presente muito especial e fazer com que essa data seja lembrada com muito carinho, porque mãe é um presente de Deus. Desejamos a vocês um trimestre muito abençoado e um recadinho muito especial. Se você tem uma classe de juvenis fortes, você terá uma classe de adolescentes fortes e líderes fortes, não é, professora Zélia? Com certeza, Juliana. E professor, não se esqueça, o seu juvenil depende de você. Ele se espelha em você. Seja amigo, seja presente, seja um reflexo de Cristo, que certamente assim Cristo vai estar presente na vida desse juvenil. E ele vai desejar muito estar junto com você, estar na classe e vai também querer contagiar o mundo com a alegria e com o amor que ele recebe.